Legal, pessoal. Então, voltando agora aqui para o nosso ambiente de desenvolvimento, tá? Para a gente começar a trabalhar com o banco de dados, né, e o PHP unidos, a gente tem que entender, né, uma coisa que é importante entender é o controle de erros, né, que nós podemos realizar com o banco de dados. Então, eu estou aqui com o meu Docker, tá, inicializado, eu estou com o meu Nginx, tá, o meu bloco PHP, né, o meu bloco PHP não, meu serviço PHP e o meu MySQL aqui, eles estão startados, tá bom? Aqui dentro do nosso ambiente aqui de desenvolvimento, né, do nosso material de estudo aqui, tá? Todo o código que foi desenvolvido na aula passada, eu levei ele aqui para o 04, avançando com o POO, tá? E estou, né, aproveitando as estruturas né, da última aula aqui para a gente poder trabalhar direitinho, tá? Então, né, vamos entender essa questão aqui de controle de erros primeiramente, tá bom? E vamos fechar aqui para eu ganhar um pouquinho mais de espaço, tá bom? Para a gente poder fazer o desenvolvimento. E aí é o seguinte, no PHP e em outras linguagens de programação web também, existe uma estrutura de controle de erros que é o try-catch, tá? O try-catch, ele é extremamente, né? Ele é muito utilizado, tá? Para você poder fazer o controle de erros, tá bom? E ele, né, em sua forma mais, né, original aí, ele tem essa estrutura aí, tá bom? Então nós temos o try, o catch e o finally aqui, que ele vai, né, prover aí a execução final, tá bom? Então, o que acontece aqui, tá? Todo erro que acontecer aqui, tá? Nessa região aqui, ele vai ativar, né, esse bloco catch aqui, tá bom? Nós estamos com um erro aqui, porque aqui no catch nós temos que colocar aqui, né, um argumento aqui dentro desse catch aqui. Esse argumento, tá? Na grande maioria dos casos aqui, quando a gente vai utilizar o PHP, nós vamos usar aqui a classe exception, tá bom? E essa classe exception aqui, a gente costuma colocar aqui um erro, né? Uma variável error aqui, ou então, né, uma própria variável chamada aqui exception, tá bom? E, tá? A gente costuma, né, exibir esse erro aqui para o usuário, tá bom? Esse erro aqui, normalmente a gente pode criar um echo para a gente, né, onde a gente vai exibir o erro que foi gerado, né, ou então a gente pode colocar aqui dentro de um vardamp aqui, tá bom? Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, tá? Exception, tá bom? Notem que eu já estou utilizando aqui o conceito de classes aqui. Então esse exception aqui, na verdade, ele é um objeto que vai ser alimentado pela classe, né, exception, tá bom? E dentro desse objeto exception aqui, ele vai me permitir, né, pegar vários valores, tá? Eu posso pegar o código do erro, eu posso pegar a linha que o erro foi gerada, né, o arquivo, né, que o erro foi gerado, eu posso gerar a linha que foi gerada, onde foi gerado o erro. Eu posso pegar a mensagem que o sistema vai retornar, tá bom? Eu posso gerar um trace, tá? Na grande maioria das vezes a gente vai utilizar o get message, tá bom? Para a gente obter qual foi a mensagem de erro, tá? Então eu vou deixar apenas assim mesmo, tá? Var dump e um get message, beleza? O final aqui, né? Nós podemos colocar aqui, ó, um echo, tá bom? E nesse echo aqui, tá faltando um ponto e vírgula aqui, pessoal, tá? Nesse echo aqui nós vamos fazer o seguinte aqui, nós vamos colocar aqui, né, uma tag p, tá bom? Nós vamos colocar aqui uma tag p, tá? Para a gente simular aqui né, um HTML aqui, vamos fechar essa tag p aqui e, né, no arquivo do CSS que nós criamos, tá? Nós temos uma classezinha lá que nós vamos chamar ela de trigger, tá bom?
E esse trigger aqui nós vamos dizer o seguinte: execução, né, terminou, tá bom? A execução parou, né? Execução acabou, tá? E vamos colocar aqui um ponto e vírgula, tá bom? E aqui no try aqui é onde nós vamos testar o código caso ele dê algum erro, tá certo? Caso esse código dê algum erro aqui, nós vamos testá-lo aqui, beleza? Esse erro que for gerado dentro do bloco try vai ativar o catch aqui e vai fazer a alimentação aqui do exception, tá bom? E aqui o erro, né? Nós podemos fazer aqui a geração do erro, né? Intencionalmente usando a cláusula throw, tá bom? Então, ó, eu posso colocar aqui um throw new exception, tá bom? Então, ó, se eu colocar aqui um exception aqui, nós vamos colocar aqui, ó, o valor aqui, exception, tá bom? E, né, vamos salvar aqui e olha só, ele dá, né, ele aparece o erro lá, tá bom? Então, o que que aconteceu aqui? Ele, né, ele exibiu aqui, essa mensagem que foi colocada aqui dentro, ela foi impressa aqui, ó, dentro do getMessage aqui, é por isso que ele apareceu isto daqui, beleza? Tá? Então, é a mensagem, né, que nós estamos, é a mensagem de exceção que nós estamos obtendo através do getMessage aqui, tá bom? Então, quando a gente gera, né, um erro, a gente faz uma programação dentro do bloco try, nós podemos gerar um erro, tá bom? Um erro de exception, legal? Aqui no banco de dados nós vamos utilizar o PDO para poder fazer essa comunicação com o banco de dados, tá bom? E o PDO, ele utiliza aqui uma extensão, tá, da exception, que é o PDO exception, tá bom? Então, ó, nós podemos, né, construir o cat colocando, né, mais um cat aqui assim, tá bom? E aqui nós vamos fazer o seguinte aqui, ó, nós vamos tirar essa parte aqui, beleza? E aqui nós vamos dizer o seguinte, né? Nós vamos colocar aqui, ó, PDO exception, tá bom? PDO exception, tá? Aqui nós vamos colocar, para ficar diferente aqui, nós vamos colocar aqui, né? PDO, né? Exception, tá bom? PDO exception, e aqui nós vamos colocar, né, PDO, tá, exception, beleza? Vamos salvar aqui e ele não vai dar nenhum erro lá porque nós não temos nenhuma exceção do PDO, né? PDO, pessoal, é a nova forma de você se comunicar com o banco de dados através do PHP e já se prevenindo contra SQL injection e de outros tipos de ataques, beleza, pessoal? Então eu vou ensinar para vocês aqui esse formato de comunicação com o banco de dados, que é o formato mais aceito hoje no mercado e é o formato, né, mais atualizado que existe, tá bom? Do mesmo jeito que eu posso gerar uma exceção usando o exception, tá? Eu posso gerar uma exceção usando aqui o PDO exception, né? Então vamos colocar aqui, ó, PDO exception, vamos, né? Vamos salvar aqui e ele não, né? Ele não gerou nenhum erro, né? Vamos só gerou lá o exception lá. Vamos comentar aqui, tá bom? Vamos comentar aqui pra gente, tá? E tá lá, agora tá com PDO exception, né? O que aconteceu aqui? Ele gerou esse erro aqui e ele já pulou para cá. Agora, né, como eu comentei aqui, ele gerou esse erro aqui e ele, né, veio para cá, tá bom? E depois ele executou aqui, beleza, pessoal? Feito isso, tá?
o que que eu quero que vocês entendam, né? Eu quero que nós vamos utilizar aqui, né, o bloco try-catch para a gente fazer o controle de erros de conexão com o banco de dados, e nós vamos utilizar aqui o PDO exception, tá bom? Para a gente poder monitorar quais são as mensagens de erros que vai ser gerada caso exista algum problema de comunicação com o banco de dados. Beleza, pessoal? Tá? Nós não vamos usar o exception, tá? Para o banco de dados, nós vamos usar o PDO exception. E o PDO exception, ele é o que? Ele é uma classe que herda tudo que existe dentro da classe exception, tá? Por isso a importância da gente entender os conceitos de herança que estudamos aí nas aulas anteriores. Beleza? Legal? Bom, feito isso, então, nós vamos passar aqui então para o nosso próximo tópico, que será, vamos duplicar aqui essa parte, vamos jogar ela lá embaixo, tá? E aqui nós vamos fazer o seguinte, entendendo, né? Aqui nós vamos colocar iniciando conexão com PDO, tá? Então vamos salvar aqui, iniciando conexão com o PDO, beleza? E aqui na nossa, né, conexão aqui com o PDO aqui, iniciando a conexão, nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar emprestado aqui, ó, tudo isso daqui, vou duplicar e vou levar para baixo aqui, tá bom? Vamos salvar aqui, beleza? E aí é o seguinte, aqui a gente precisa, tá? Nós não vamos, né, precisar desse segundo cat aqui, e também nós não vamos precisar aqui desse finally aqui, tá bom? Nós só vamos precisar aqui do bloco try catch mesmo, tá? Vamos utilizar ele de maneira mais resumida aqui. Vamos salvar aqui, tá? E aí é o seguinte, né? Para a gente gerar uma conexão com o banco de dados, né, nós vamos precisar fazer o seguinte aqui, né? Nós vamos criar aqui uma variável PDO, tá bom? Então nós vamos criar aqui, ó, PDO, tá? E nós vamos fazer um new PDO, beleza? E esse new PDO aqui, pessoal, tá errado aqui, é parênteses, né? E esse new PDO aqui, ele pede pra gente aqui, né, argumentos aqui, tá bom? Que nós temos que inserir aqui, tá? Aqui eu acho que eu não coloquei aqui o use PDO, né? Vamos colocar aqui use PDO, tá bom? Nós vamos usar o PDO exception, tá? Nós também vamos usar, né, a classe PDO, tá? Então, ó, vamos usar aqui a classe PDO, tá? Essas duas classes aqui são para nós fazermos a comunicação com o nosso banco de dados, tá? E aí é o seguinte, queridos, vamos ver aqui, né? PDO, tá? E essa PDO aqui, ela vai me dar o seguinte, né? Quando eu gero um objeto PDO, eu preciso informar o DSN, que é o Data Source Name, eu preciso informar o nome de usuário do PHP, né? O PHP ele vai se comportar como se fosse um usuário do banco, né? Então eu tenho que fazer essa configuração aqui. Então eu tenho que colocar aqui o username, o password, tá bom? E depois as opções de configuração. Nós já fizemos uma configuração disso daqui, né, aqui no PHP aqui, tá bom? E aqui, ó, nós colocamos aqui, ó, MySQL user e MySQL password, tá bom? Então nós vamos usar esses dados aí, tá certo? Tá legal? Aqui, né, o primeiro parâmetro que o PDO pede pra gente aqui é o DSN, tá bom? Então vamos montar esse DSN aqui. Para a gente montar esse DSN aqui, né, nós vamos dar aqui um Enter aqui e nós vamos dizer o seguinte aqui. O banco de dados que a gente vai se comunicar é o MySQL.
Se você estiver utilizando algum outro banco de dados que existe por aí, um PostgreSQL, um SQLite, você vai ter que ver qual é o nome do DSN que é utilizado. Provavelmente deve ser o nome do banco, tá bom? O host, tá bom? Que nós vamos nos conectar, no localhost, tá bom? Então localhost. E o nome, tá, do banco de dados, tá? O nome do banco de dados que nós colocamos lá foi LP1, né? Esse foi o nome do banco de dados que nós escolhemos lá. Então, esse daí é o nosso DSN, tá? O próximo parâmetro que ele pede, né, é o username. E o username que nós colocamos lá foi qual? Foi o root, tá bom? O próximo parâmetro que ele pede aqui também é a senha, né? E a senha que nós colocamos lá também foi root, tá bom? E as opções aqui são as opções de comunicação, de configuração do PDO com o banco de dados. E essa comunicação, ela é feita através de um array. Se você der uma olhadinha aqui, ó, na dica do VS Code aqui, ele está me dizendo aqui que é um array. Então nós vamos passar aqui, né, um array aqui dentro, e a primeira configuração que nós vamos passar aqui é o PDO, tá? MySQL init command, tá bom? Então essa daqui é a primeira configuração que nós vamos passar para dentro do PDO, tá? E essa primeira configuração aqui é o set names UTF-8, tá bom? Nós temos que garantir aqui que o PHP vai utilizar a mesma codificação que está sendo utilizada lá no banco de dados. Então, nós temos aqui, né, a nossa configuração básica feita. Nós não podemos esquecer aqui o nosso ponto e vírgula, tá bom? E veja bem, né? Ele já tá dando um erro lá pra gente, tá? Ele já tá dando um erro lá, né? Nós já vamos entender por que que ele tá dando esse erro aqui, tá bom? Aqui, ó, no iniciando com o PDO, ele deu o seguinte erro, né? Na linha 48 aqui, ele tá me dizendo o seguinte aqui, que ele não encontrou o arquivo e o diretório, né? Na verdade aqui, na verdade não é linha 48, é o tamanho, é 48, né? É o vardamp aqui que ele pegou aqui, tá? Não encontrado arquivo ou diretório. Vamos dar uma olhada aqui, o que ele está me dizendo aqui em cima. PDO exception não tem efeito aqui na linha 5 e PDO não tem efeito na linha 6. Então ele está dizendo que não há necessidade de colocar isso daqui. Então beleza, vamos tirar isso daqui, tá? E agora nós só temos aqui, né, o nosso erro padrão aqui, tá? Ele ainda está com esse erro aí 202, né? Vamos verificar, tá bom? Porque que ele não está dando esse erro, ele está dando esse erro aqui. Aqui no nosso PHP aqui, ele, deixa eu ver se ele está com algum erro com referente ao nome, né? Localhost. Vamos ver aqui se eu consigo colocar 127.0.0.1, tá? Deixa eu ver se é isso daqui, tá bom? Vamos fazer esse pequeno teste aí, né? Vamos salvar. E realmente é isso, né? Ele não, o localhost aqui, ele não, quando a gente vai trabalhar com Docker aqui, né? Em vez da gente usar localhost, a gente tem que utilizar o endereço IP, né? Do localhost, tá? Esse nome localhost ele não tá conseguindo mapear. Porém, né? Ele mudou o erro aqui, né? Ele está dizendo aqui que essa conexão ela foi recusada, tá? Essa conexão foi recusada. Vamos descobrir aqui o motivo, né? Dessa conexão ter sido recusada aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui, né? No nosso aqui ele está dizendo se tem alguma informação específica aqui, né?
Não, ele não está dizendo aqui nenhuma informação específica, mas provavelmente aqui é uma configuração aqui na administração aqui. Vamos mudar aqui os usuários aqui. Ele está permitindo, né, o localhost aqui de qualquer conexão, certo? E o localhost aqui também ele está permitindo aqui de qualquer conexão, né? Deixa eu pensar aqui, por que será que ele está me dando esse problema? Deixa eu só ver aqui se ele vai me dar aqui vamos dar aqui um vardamp PDO. Salvei. Ele realmente não está executando aqui, ele não está autorizando aqui essa conexão aqui, e ele está me dando aqui esse get message aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui, lá o banco de dados lá que a gente está utilizando. Vamos só fechar aqui, aqui. E aqui é LP1 mesmo, né? LP1. Tá? Então, beleza. Então, pra gente tirar aqui essa dúvida. DBName LP1 root aqui. Ele não tá autorizando, né, a conexão aqui com o banco de dados, né? A senha não tá errada, né? Não tem nada errado aqui na senha. E eu vou fazer aqui uma mudança aqui, em vez de ser MySQL 8.0, eu vou ver se tem algum problema de versão aqui, né? Vou colocar aqui o latest. E aí eu já tenho salvo, né, todos o dump lá. Nós vamos fazer o seguinte aqui, nós vamos restartar isso daqui, né? Ele vai parar lá o MySQL e vamos fazer aqui o sudo docker compose app. Deixa eu ver se nós estamos com algum problema de versão, né? Pode ser isso, tá? Então ele está baixando uma nova imagem do MySQL, que é a imagem, a última imagem, está recriando o MySQL, recriando o Falcon, recriando o Nginx, né? Tá. Startou bonitinho, né? Vamos dar uma olhada aqui agora aqui. Lógico, né? Que ele vai dar esse erro aqui. Vamos atualizar, né? E ele ainda continua dando conexão recusada, né? Então não é essa questão aí da versão, né? Vamos aqui. Qual é o erro que ele está dando aqui, né? Tá. Tá. Aqui, pessoal, é o seguinte. Vamos executar aqui um outro comando aqui, né? Aqui ele provavelmente não está aceitando a conexão do localhost aqui, né? Apesar da gente ter configurado lá. Nós vamos fazer o seguinte. Aqui nós vamos... Tem um comando, tá? Do Docker aqui. A gente vai colar esse comando aqui, tá? E esse comando aqui, ele me diz qual é o IP, beleza? De cada um dos containers dentro da minha máquina, tá? Então, eu estou querendo acessar esse cara aqui, ó. Eu estou querendo acessar esse IP aqui, beleza? Então, nós vamos pegar esse aqui, vamos copiar aqui, né?
é o seguinte, o banco de dados, ele efetivamente ele não está no localhost, né? Na verdade, ele está nesse endereço IP aqui, certo? Então, né? Vamos fazer o seguinte aqui, né? Vamos colocar esse host aqui para ver, né? Se esse é o problema, tá? Então, ó, vamos salvar aqui. Parece que resolveu, tá bom? Então vamos lá, olha lá, ó, resolveu, né? Então ele mostrou para a gente aqui a conexão, né? A conexão foi realizada. Então essa aqui é a configuração que nós vamos ter que utilizar para poder fazer o acesso aí ao nosso banco de dados dentro do Docker. Legal, pessoal? Nós vamos ter que colocar o IP do Docker, tá? Para o nosso PDO conseguir fazer o acesso, beleza? Feito isso, então, né? Agora que a nossa configuração tá, a nossa conexão com o PDO foi feita, né? Para esse vídeo não ficar muito grande, né? Nós vamos, né, continuar na próxima parte, beleza? Então é isso daí. Te vejo até lá. Tchau, tchau.